Fala amigos, eu sou o Note e pensa só, para pôr um fim no conflito de poções, a deusa do mundo desce ao plano terreno para aplicar seu julgamento divino. Galera, continuamos nossa aventura no anime Com Poções Eu Me Garanto. Vendo o que acabou de acontecer, Roland rapidamente a socorre. As tropas inimigas ficam mais do que felizes por terem derrotado a temível Fran, mas essa comemoração dura muito pouco. Kaoru, enfurecida, explode a cabeça de um dos soldados. Com o ódio emanando de seu corpo, explode bombas de fumaça em cima deles e cria um pilar de luz que atinge os céus. Ela anuncia a todos que agora fará um ritual muito importante e que todos deveriam ficar quietos e observar. Kaoru então elogia o trabalho de Frances e que com isso provou seu valor ao proteger sua senhora, por isso vai presenteá-la como que ela queira levar para sua próxima vida. Porém, tudo que a cavaleira pede é por força para proteger sua senhora mais uma vez. Sendo assim, dá a ela uma poção de cura máxima que a regenera por completo, fazendo todos presenciarem o milagre dos rumores. Kaoru comenta que uma cavaleira precisa de uma espada, e como a dela foi quebrada, Kaoru cria uma nova espada e concede a ela o título de Einhart, a cavaleira guardiã da deusa, e lhe concede a espada sagrada Esglon, para com ela abrir o caminho da vitória. Com apenas o balançar da sua nova espada, o soldado é partido ao meio, deixando todos aterrorizados. Então, com um sorriso psicopata, Fran começa a perseguir seus adversários. Roland e seus guardas ficaram com inveja da cavaleira, então Kaoru cria mais 5 espadas sagradas, os deixando muito animados, mesmo que ela não saiba o porquê. Como se machucou para protegê-la, recebe uma poção de cura e é ordenada a não deixar Frances sair do controle, avisando que quando aquilo tudo acabar, vai querer as espadas de volta. O chefe inimigo é informado do que aconteceu e que agora a temível Fran está com uma espada sagrada e está atacando todos como se fosse um demônio sanguinário. Conversando com Ed, Kaoru fala que aquilo é uma guerra, não há uma solução onde ninguém morre, mas para minimizar as baixas, Kaoru explode algumas poções nos céus e vendo que irritaram a fúria de uma deusa, o Império decide se retirar. Depois disso, Roland comenta que eles não vão mais mexer com o reino. Segundo o mensageiro, o sacerdote que estava com o exército invadindo a capital revelou o acordo secreto com Aligot e aparentemente começou a falar depois que lhe deram uma das poções de Kaoru. Ela até tenta dar uma desculpa, mas sabe que entregou um soro da verdade. Frances acha que isso foi um ato de misericórdia e agora que renasceu, pede demissão para Roland, alegando que não pode servir mais ninguém além de Kaoru. Como havia dito antes, Kaoru pede as espadas sagradas de volta, afinal, ele não é um cavaleiro guardião da deusa. Um mês se passa e uma conferência de paz é realizada no reino vitorioso de Balmor. O rei Serge representa o reino, para Aligot, o chanceler, e o próprio Papa representando o reino sagrado de Rueda. O chanceler afirma que o reino Balmor criou o motivo da guerra, no momento que confinou a serva da deusa em seu país, junto com as poções. Porém, a menina diz que não é uma serva e só está naquele país por causa das suas viagens. Já as suas poções são disponíveis para todos comprarem. Até Rueda comprou algumas mais cedo. O único motivo de não ter vendido para Aligot é por causa do prazo de validade das poções, mas diz que vai aprimorá-las para que durem mais. Porém, sabe que a situação financeira de Aligot só vai piorar, mas comenta que existe uma maneira de fazer algo a respeito. Ela sabe que o motivo para eles entrarem em guerras é porque suas terras montanhosas são inadequadas para a agricultura, mas conta a eles que possui uma grande ilha ao oeste de Aligot, com vastas terras e com um solo fértil para a agricultura. Para chegarem até lá, sugere que construam um navio, assim poderão obter mercadorias estrangeiras por meio do comércio e desenvolver uma nova terra. O chanceler pergunta o porquê dela compartilhar isso com o inimigo, e a resposta é para que não aconteça outra guerra. Então, para ajudá-los, convence Serge a receber suas indenizações em parcelas. O Papa, por sua vez, não fica nada satisfeito em ter que pagar o mesmo valor que o Império Aligot. O rei mostra as provas assinadas de um dos sacerdotes, mas o Papa alega que isso é fácil de se falsificar, afirmando que merece um pedido de desculpas. Kaoru alega ter presenciado tudo com seus próprios olhos. Sem saídas, ele diz que ela na verdade é uma serva do diabo e vai revelar isso usando um tesouro sagrado concedido a ele pela deusa Celestine quando abençoou o reino sagrado. Então, usando o objeto sagrado, o Papa invoca a deusa Celestine, que fica desesperada procurando pela distorção. Kaoru avisa que não há distorção alguma, alegando que o Papa só a chamou para livrar sua própria pele. Celes diz que isso não faz sentido, isso porque nunca deu uma bênção especial para nação alguma, e que só deu ao Papa aquele artefato
Kaoru para chamá-la caso uma distorção aparecesse, alegando que as entrega em toda a cidade que passa. Ela comenta que essa é a segunda vez que a chama por engano e ficou com tanta raiva na primeira vez que destruiu o país inteiro, incluindo os países vizinhos, mas não vai fazer isso dessa vez por consideração a Kaoru. Para dar um basta naquilo, Celes diz que nunca reconheceu Rueda como parte dos seus seguidores, então proíbe todos de usarem seu nome para servir seus desejos egoístas. Caso contrário, haverá consequências, então agora Rueda não será mais conhecido como Reino Sagrado. Com esse assunto encerrado, Celes pergunta se sua amiga está gostando do seu mundo. Kaoru diz que já passou um bom tempo e já teve todos os tipos de aventuras e se divertiu bastante. Então com isso poderia fazer o relatório para o Deus da Terra e quando voltar, Kaoru diz que provavelmente já será uma vovozinha, mas Celes leva isso como piada, deixando a menina confusa. Com isso, a deusa Celestine retorna para o mundo superior. Rueda perdeu o título de Reino Sagrado e Aligot voltou alegremente para explorar a nova ilha. 4 anos depois, o projeto do navio que Kaoru passou para Aligot já estava pronto e, como homenagem, colocaram uma estátua sua como divindade guardiã, que assusta os monstros no mar apenas com o olhar. Como tudo estava em paz, Kaoru passou seu trabalho no ateliê Milliard para Lolot. Emily e Belly cresceram bastante e Roland finalmente pediu Fran em casamento, o que significa que ela é a única sem um par, o que a deixa apavorada. Por isso, em uma reunião, avisa que vai sair em uma viagem para encontrar um marido. Ela reflete que nesses 4 anos, sua aparência não sofreu alterações, e lembrando que sua amiga lhe disse, nota que Celes a reencarnou usando a noção de tempo dos deuses. Ela comenta que não fornecerá mais poções, mas diz que tudo apenas voltará a ser como deveria, e por fim agradece a todos. No entanto, diferente do que pensava, não vai estar sozinha nessa viagem. Então, depois de passar por todas as pessoas que já conheceu para agradecê-las, eles finalmente chegam na cidade de Trizarte, onde Kaoru diz que não tem muita diferença dos outros países que passaram. Em uma pousada, ela pede para 2 quartos de casal e um individual, e Kaoru nota o olhar de pena da mulher. Em um quarto, Kaoru reflete que mesmo que estejam se passando pela família de um conde, Roland é quem está no topo, assim fica mais fácil para ela conseguir um marido. Porém, ao colocar os pés do lado de fora, ela é cercada por homens e se deixou ser sequestrada. Como resultado, foi parar em uma cela junto com algumas crianças. Na pousada, a recepcionista informa que Kaoru saiu assim que pagaram a estadia. Sabendo o quão mesquinha ela é com dinheiro, com certeza ela voltaria, até porque pagou a hospedagem junto com o jantar. Mas como ela não está ali, deduzem que algo aconteceu e saem para procurá-la. De volta à cela, Kaoru avisa o guarda que a menina ao seu lado está com dores, mas ele simplesmente não liga. Por isso, ela usa seus poderes para curá-la, enquanto faz o sequestrador sentir uma leve dor no seu corpo. O homem tenta ameaçá-la com sua espada, mas por ter medo de que tudo isso acabe saindo pela culatra, ele acaba fugindo, e a menininha não está mais sentindo dores. Então ela se apresenta como Hayat, possuindo apenas 6 anos de idade. Outro aparece para ver o que está acontecendo, e ao saber que seu comparsa fugiu, decide ir atrás dele. E vendo como age, Kaoru deduz que ele é quem orquestrou aquele sequestro. Em seguida, elas jogam damas e comem espetinho de carne que estavam dentro da bolsa esse tempo todo, e ao colocarem de volta, o guarda fica tão assustado que sai correndo. O próximo aparece para manter o turno, e diferente dos outros, Kaoru nota que ele é mais amigável e está disposto a conversar. Sendo assim, usando sua voz assustada, questiona o que vai acontecer com elas. O homem diz que elas não correm perigo, pois no máximo serão forçadas a trabalhar como criadas para algum patrão. Kaoru logo percebe que se trata de comércio de escravos, então deduz que deve ter mais pessoas por trás disso. O cara informa que elas serão levadas no dia seguinte, isso porque algumas pessoas estão procurando por elas nesse exato momento. Então, percebendo sua chance, decide acabar com isso antes de sair da cidade. Então, no dia seguinte, elas são colocadas dentro de barris e levadas em uma carruagem. Para escapar, Kaoru cria uma faca para se livrar de suas amarras. No processo, ela acaba se cortando, mas resolve isso com uma poção. Ao chegar no portão de entrada, Kaoru sai do barril, anunciando que eles são sequestradores, mas acaba sendo em vão. Isso porque os guardas são corruptos e estão do lado dos sequestradores. Sendo assim, ela cria bombas de fumaça e lança um raio nos céus para que assim seus amigos saibam sua localização. Para ganhar tempo, acaba tendo que enfrentá-los chutando um barril. Ela derruba 2 deles e criando um spray de pimenta, consegue impedi-los de se aproximarem. Quando estava encurralada, as garotas saem do barril e tacam spray de pimenta no rosto deles. No fim, acabou lidando com todos antes de Fran chegar, que acaba lhe dando um longo sermão. Como uma grande quantidade de pessoas estavam no local, Kaoru conta que foi sequestrada junto das outras crianças e que os guardas caídos também estão envolvidos nessa trama, ou seja, estão do lado dos sequestradores, o que
que deixa os cidadãos e os próprios guardas surpresos, e Roland diz que isso pode levar a um problema internacional. Para não chamar atenção para si, Kaoru conta que foi a deusa que derrotou os sequestradores. O chefe do território aparece e ela informa o ocorrido e que a luz e as bombas foram sinais para chamar seus servos devotos. Kaoru conta que a deusa Celestine lhe deixou uma mensagem que dizia para punir os sequestradores imparcialmente, ou ela mesma faria isso, comentando que da última vez que ela puniu alguém, acabou levando alguns países de brinde, o que deixa todos apavorados, por isso são presos na mesma hora. Com isso resolvido, as mães das meninas aparecem para buscá-las, porém Harriet não tem responsáveis, pois seus próprios pais a venderam e ela foi sequestrada de seus compradores. Entendendo a situação, Kaoru decide acolhê-la. Emily e Belle aprovam essa ideia e a menina também decide o mesmo, conseguindo assim mais uma integrante para seu grupo. Enquanto cavalgavam, Fran questiona o porquê de ela não ter dito que é a serva da deusa. Kaoru lembra de tudo que aconteceu e diz que não quer passar por aquele inferno de novo. Pensando que essa longa viagem vai ser difícil para a menina, ela pergunta se Ed não poderia puxar uma carruagem. Ele fica furioso e recusa, afinal é um cavalo de raça pura e não aceita fazer algo assim. No entanto, Kaoru fala que não é uma carruagem normal. Ela então faz aparecer uma Bigá dos deuses, uma carruagem de combate super estilosa que, com o apertar de um botão, assume uma forma de combate com várias lâminas, deixando Ed de boca aberta. Como ele se recusou, os outros cavalos pedem para puxarem a carruagem, mas ele reconsidera na mesma hora e puxa com a maior alegria. Fazendo seu relatório para o deus da terra, Celes informa que Kaoru retribuiu todas as pessoas que a ajudaram, a empregada dublê que ela usou para sair da mansão, o guarda que deixou ela fugir do reino Brancott, salvando seu filho que ficou gravemente ferido. O deus da terra agradece Celes por estar tomando conta dela, e enquanto isso, uma distorção acabava de surgir em uma parte da floresta. Depois de muito viajar, Kaoru já estava entediada, alegando que gostaria de descansar um pouco, por isso decide que irão a fontes termais, dizendo para eles que é um local onde a água quente sobe no subsolo e que isso faz muito bem para a pele. Ouvindo isso, as garotas concordam com a ideia e, como a maioria escolheu, já estava decidido. Após deixar os cavalos em um cercado, o dono do lugar diz que as fontes ficam no topo da montanha, então eles partem para a viagem, mas são avisados para terem cuidado com os bandidos da montanha. No caminho, ela usa um nariz de porco que na verdade é o sensor que detecta enxofre e graças a ele conseguiram encontrar as fontes termais. Enquanto as garotas aproveitavam as águas, os rapazes montavam guarda, que ao ouvir um barulho logo vão ver o que é. Quando as garotas chegam para ver do que se trata, notam que eles capturaram 3 meninos. Eles informam que vivem em uma vila que fica no meio da floresta e que são responsáveis por aquelas termas. Os garotos se olham de forma suspeita e pedem para que eles visitem sua pequena vila, afirmando que possui uma excelente culinária. Todos percebem que aquilo é suspeito e que deve ter algo por trás desse convite, mas Kaoru aceita, o que deixa todos surpresos. No caminho, 2 dos garotos vão na frente para avisar o chefe da vila. Kaoru é questionada do porquê aceitou um convite tão suspeito, e ela responde que não é do seu feitio recusar uma briga. Ao chegar na vila, eles são recepcionados pelo chefe e levados até o refeitório para que possam almoçar. Após comerem, o velhote diz que mesmo que eles estejam apenas de passagem, enquanto estiverem ali, fazem parte da vila. Por isso começam uma discussão sobre como devem lidar com os bandidos. Eles comentam que se tivessem alguém com conhecimento em artes marciais e possuísse uma espada, poderiam expulsá-los. Ouvindo isso, Fran já se imagina salvando aquelas pessoas, mas quando vai dizer alguma coisa, é interrompida por Kaoru, fazendo eles revelarem quem realmente são, mostrando que só querem usá-los de forma conveniente para afugentar os ladrões, por isso decidem ir embora. Quando estão saindo, os velhotes se ajoelham na frente deles e explicam a situação atual. A vila vivia tranquilamente, até que de repente um bando de ladrões apareceu, fazendo exigências unilaterais em troca de proteção. O chefe conta que são apenas agricultores que nunca lutaram na vida, então estavam esperando que a deusa mandasse alguém para ajudá-los. Kaoru conta que mesmo que ajudem, isso não resolveria a raiz do problema, pois não conseguirão lidar com as ameaças futuras quando eles forem embora. Para a surpresa deles, os garotos dizem que querem lutar, mesmo não sabendo nada sobre, mas desejam proteger suas famílias e o povo da vila. Por isso, todos os moradores pedem para que os ensinem a lutar. Sendo assim, Kaoru decide dar uma pausa nas suas férias e voltar aos trabalhos como deusa da luz. Francis ensina a eles o básico sobre combate, já Kaoru e os outros preparavam cercas com espinhos. Em seguida, passa um pouco de poção nelas para ficarem mais sólidas e também coloca uma pitada de veneno. Após isso, eles fazem armadilhas utilizando bacias, mas como não era o suficiente, Kaoru comenta sobre o corpo de sua amiga Celes, que acaba jogando várias bacias em cima dela, mas Kaoru desvia de
todas. Então, após finalizarem os preparativos, todos estavam prontos para encarar os bandidos. Com a chegada deles, o líder os informa que não vai acatar suas exigências e os manda embora. Com essa resposta, eles tentam quebrar a cerca, mas não conseguem e acabam sendo envenenados no processo. Alguns são nocauteados com as bacias, outros caem na armadilha do buraco e outros são capturados. No meio do combate, o bandido-chefe estava prestes a atingir o garoto, mas é nessa hora que Fran entra em cena cortando uma árvore inocente com um único golpe e vendo que não tem chances, acaba se rendendo. Com todos capturados, o líder agradece pela ajuda deles, pois agora podem finalmente viver tranquilamente. Kaoru diz para continuarem assim e sempre estará observando-os calorosamente de longe. Quando estão saindo, um dos meninos pede para Fran o ensinar a lutar para que possa eliminar bandidos como eles. Porém, ela diz que se fizer isso, vai deixar de ser agricultor, e completa afirmando que não se aprende artes marciais para matar pessoas, e sim para melhorar a si mesmo e proteger aqueles que ama, e afirma que um dia ele será um grande agricultor. De volta às termas, Kaoru tem a brilhante ideia de abrir uma loja de poções em uma cidade grande, mas antes de prosseguir, eles ouvem uma coisa e ao jogar uma bacia, descobrem que estavam sendo observadas pelos garotos, e obviamente são punidos por isso. Amigos, o que acontecerá a seguir? O que aconteceu com aquela distorção que surgiu na floresta? Se quiserem saber, deixe aí nos comentários. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder os próximos recaps de anime. Deixa o like que vai ajudar bastante o canal, agradeço demais, galera. Bom, é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!